Que Jesus nos abençoe. Quero agradecer muito a presença de vocês. E assim, como nós falamos na nossa oração, que viemos buscar um auxílio, uma palavra, um consolo, mas também estamos na condição de doadores. Doadores de amor, de energias, de luz. Nesse momento, tudo que há de bom em nós está sendo utilizado pela espiritualidade amiga para poder, então, enviar aos mais necessitados. Nós vivemos em um mundo onde a tecnologia está no seu ápice. A comunicação em curtas distâncias. Então eu consigo me comunicar, ver o que está acontecendo, notícias do outro lado do planeta, não é verdade? É tão rápido, é tão veloz. Essa evolução tecnológica que nós vivemos. Mas, quando a gente olha para o nosso íntimo, para o nosso ser, o que nós vemos? Nós ainda temos muito medo, principalmente porque presenciamos muita violência, muita angústia, muita agressividade, intolerância. As nossas casas, elas parecem mais fortes do que lares. Mesmo com tanta segurança, monitoramento, cerca elétrica, ainda estamos vivendo muita violência. Nos noticiários, próximo da gente, que a gente fica... Isso gera muito medo. Parece que quanto mais inteligentes nós estamos progredindo na inteligência, mas cedemos aos nossos vícios, ao orgulho, ao egoísmo. Por que isso acontece? Faz sentido? Vamos dar um pequeno exemplo. Em relação ao tabagismo, né? Antigamente, era moda, era status, a pessoa fumar, era bonito, tinha nos filmes, nas novelas. A medicina foi evoluindo, que foi dando advertências, um sinal de alerta para as pessoas. E até mesmo na caixinha do cigarro ali, existe ali a imagem chocante, né? Que fumar traz prejuízo, causa câncer. E mesmo assim, a gente não consegue largar, né? Então, temos o conhecimento, mas ainda persistimos, deixamos nos levar pelos vícios. E o que diz a doutrina espírita em relação a isso? No Livro dos Espíritos, nós temos um capítulo chamado Lei do Progresso, que faz parte das leis morais, que vai nos explicar o que é a Lei do Progresso. E na questão 778, nos fala o seguinte: o progresso pode retrogradar, né? Pode voltar para trás? Nós podemos regredir no progresso? E a resposta que os Espíritos nos diz é que não, nós não podemos retroceder. Graças a Deus, é um consolo. Já pensou se a gente pudesse voltar lá no Homem das Cavernas, naquela dificuldade toda, na ignorância toda? E nos diz também que o progresso é uma lei divina, por isso que ele não pode retroceder. Só que, como a gente viu, nós temos o intelectual, nossa inteligência super avançada, mas o nosso moral ainda está engatinhando, não é verdade? Por
porque fica bem nítido quando nós nos observamos os vícios físicos, morais, o meio que nós vivemos. E na questão 780 é perguntado: o progresso moral acompanha o intelectual? E a resposta é a seguinte: ele decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Mas como que isso acontece? Como que o progresso moral pode decorrer do intelectual? Como que o intelectual proporciona o progresso moral? Fazendo compreensível o bem e o mal. Então, dando conhecimento do bem e do mal. Porque o homem escolhe. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos o poder da escolha. E com isso, aumenta a nossa responsabilidade. E é perguntado também, por que como a nossa reflexão inicial nos falou, né? Por que parece que quanto mais nós conhecemos, mais inteligentes nós somos, instruídos, mais perversos a gente pode ser? Né? Porque os povos mais instruídos parecem ser os mais perversos. E os espíritos nos respondem que é um processo passo a passo. É algo que vai acontecendo aos poucos. O objetivo é o progresso completo. Só que para eu ter um progresso completo, eu preciso desenvolver o moral também, não somente o intelectual. Para a gente poder visualizar uma metáfora, é como se nós tivéssemos que desenvolver duas asas para a gente poder alçar voo. Nós temos a asa intelectual bem desenvolvida, bem grande, só que a asa do moral ainda está pequena. E o que acontece? A gente não consegue voar com uma asa cortada, uma asa ainda pequena, uma maior que a outra. É mais ou menos assim, para a gente poder contextualizar. E nos diz também que o moral e o intelectual são duas forças que, com o tempo, vão se equilibrar. Nos falando, nos chamando a atenção de que é necessário o tempo. Muitas vezes nós queremos algo para ontem. Queremos que as coisas aconteçam de forma, em um passe de mágica, um piscar de olhos. Mas não é assim. Como observamos na natureza, tudo é um processo. Desde o nascer, o crescer, o desenvolver, até o morrer. Precisamos aprender com a natureza esse processo, respeitar o tempo nosso e o tempo do outro também, os que estão ao nosso redor. Acontece muito. A gente quer crescer, quer melhorar e também quer que o outro que está ao nosso lado faça isso também. E a gente muitas vezes quer impor. Olha, eu quero que você faça assim. E muitas vezes nós não respeitamos o tempo da pessoa, o tempo dele, o tempo dela. Então é preciso que a gente olhe para dentro de nós mesmos, nos respeite o tempo, respeite também o tempo dos que estão ao nosso redor. Porque todos nós temos dentro de nós a centelha divina. Somos filhos de Deus, criados por Deus. Temos dentro de nós o potencial divino. O que isso significa? Significa que nós, no nosso tempo, nós iremos florescer e nos tornarmos espíritos bons, nos tornarmos bons. Mas o tempo está ali. A semente está ali esperando um momento, uma água, esperando um cuidado. E na questão 781 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode o homem, tem o poder, o homem, de paralisar a marcha do progresso? Será que nós temos o poder
de parar o progresso? Graças a Deus nós não temos esse poder. Graças a Deus. Porque é uma lei natural, uma lei divina. Então nós não temos esse poder. Só que muitas vezes nós temos o poder, né, de atrasar o progresso. Porque o progresso, ele acontece naturalmente com nós, sem nós e apesar de nós. Precisamos escolher bem escolhido e estarmos com o progresso. E como que nós atrasamos o nosso progresso e, consequentemente, atrasamos o progresso dos que estão ao nosso redor, da sociedade? Qual que é o impacto da minha vida na vida do meu companheiro, da minha companheira, das pessoas que estão ao meu redor, dos meus filhos, dos meus pais, sobrinhos, netos? Qual que é a influência? Ela está sendo boa? Ela está sendo ruim? O que a gente precisa avaliar? Vamos olhar a história, nos lembrar do que nós aprendemos lá na escola? Então, o que a história nos diz que atrasou o progresso? Quando nós sufocamos as boas ideias na nossa vida, na nossa história. Quando alguém chegou para a gente e falou assim, olha, perdoa, ama, tenha paciência, vai passar. E nós, naquele momento, ainda imaturos, a gente falava assim, não vou perdoar, porque ele não merece, porque eu não consigo, porque se eu perdoar ele vai ficar livre. Só que nós aprendemos que o perdão, ele é libertador para nós, não é para o outro. O outro vai acertar as contas com a lei. E nós, quando nós perdoamos, nós nos desvinculamos da pessoa. Então, nós não vamos precisar voltar novamente para estar em uma situação com ela. Então, é como se a gente destravasse a algema que nos prende àquela pessoa. Esse é o objetivo, a função do perdão em nossas vidas. Então, quando alguém vem nos propor uma ideia de amor, de fraternidade, de paz, e a gente, na nossa imaturidade, nós não acolhemos essa ideia, ou nós nos revoltamos, nós estamos atrasando o nosso progresso e o progresso dos que estão ao nosso redor. Quando nós atrasamos também, quando nós negamos os fatos, quando nós queremos, porque queremos teimar naquilo, e a nossa intuição está falando assim, não, vai com calma, não vai por aí, espera mais um pouquinho, não tome essa decisão agora não, e a gente quer teimar e quer fazer aquele caminho. Vamos nos lembrar de um grande cientista, Galileu Galilei. Ele próprio descobriu que a Terra girava em torno do Sol. Na época, a igreja colocou que a Terra era o centro do universo. Então, tudo girava em torno da Terra. Por quê? Porque se a Terra é o centro do universo, grande é o poder daqueles que são seus habitantes, não é verdade? Então, a Terra é majestosa. Agora, quando eu vejo que a Terra é um planeta bem pequenininho, quase que insignificante diante da grandeza do universo, dos universos, das galáxias, imagina, não é reduzir o poder da Terra? O nosso poder de seres humanos aqui, habitantes da Terra? Então, isso era uma heresia na época. E Galileu foi
foi proposto para Galileu negar essa teoria dele, para que ele não sofresse tortura, não sofresse morte, e ele negou, certo? Negou um fato. Nós tivemos também um período chamado Idade das Trevas, período das inquisições, das fogueiras. Então, aquelas pessoas que tinham conhecimento, principalmente as mulheres, que tinham conhecimento de chás, de coisas naturais, o que aconteciam? Elas eram presas, torturadas e morriam na fogueira, porque era considerado bruxaria. Já pensou? A gente vivendo nessa época? Exatamente. Também tivemos a ideia da reencarnação. A ideia da reencarnação, ela continha na Bíblia. Ela foi retirada da Bíblia no segundo concílio 553 depois de Cristo, pelo imperador Justiniano, a pedido da sua esposa Teodora. Por quê? Teodora era uma rainha que cometeu muita crueldade. Quem discordava dela, ela mandava matar. E a lei dizia que aquele que cometesse crimes iria voltar como escravo na outra vida. E ela falou, não, isso não quero para mim, eu sou rainha, vou permanecer como rainha, vou voltar sempre como rainha, escrava não. E ela pediu ao seu esposo, o imperador, retira essa lei aí que diz que tem reencarnação, que a pessoa volta a viver novamente. E assim, fomos nós. Estávamos lá nesse concílio e hoje estamos no Espiritismo, tentando novamente colocar na sociedade a reencarnação, não é verdade? Quando a gente vai falar de reencarnação para alguém que não conhece, nosso familiar, talvez que não seja da nossa religião, é muito difícil. Eles questionam, mas como que isso pode acontecer? Eu vivi e não lembro de nada, voltei, mas como que é isso? Hoje é muito difícil também. Antigamente era mais, quando o Espiritismo lá com Kardec, ele nasceu. Mas é assim mesmo, nós vamos indo. Nós tivemos também um médico grego muito famoso, Galeno. Os seus estudos, seus ensinamentos, eles ficaram inquestionáveis por 1.300 anos. Já pensou? A medicina parou por 1.300 anos? Graças a Deus que nessa época tiveram médicos que iam nos galpões e estudar o corpo humano de cadáveres. E assim, começou a questionar, olha, não é assim que acontece. O sistema circulatório não funciona assim, o sistema linfático também não. Então, Galeno não está errado esse ensino. E aí, depois de 1.300 anos, que conseguiu, então, progredir a medicina. Nós sufocamos, nós atrasamos o progresso quando nós matamos os profetas. Quando nós gritamos Barrabás lá, e Jesus foi condenado, torturado, crucificado. E nós atrasamos o progresso quando nós deixamos o bem não florescer dentro de nós. É aquilo que a gente conversou há pouco. Quando o bem quer florescer, o bem quer sair, e a gente abafa, e a gente fala, não. E falar em tecnologia, não é estranho a gente estar no ápice da tecnologia, e mesmo assim, muitas doenças antigas, como o câncer, a AIDS, ainda permanecerem sem cura. O que acontece, né? O que está por trás disso? Será que é o egoísmo, os interesses materiais? E percebemos também que quando a humanidade ela fica parada, alguma coisa acontece, alguma coisa sacode. Olha,
tem que avançar. Alguma coisa acontece. E aí que a revolução acontece. Esse é o termo, revolução. Nos faz pensar em algo que vira, que transforma profundamente uma realidade. Esse termo, ele vem do movimento de retorno, uma mudança de direção. É algo que não pode continuar como estava antes. E o que na nossa vida precisa de revolução? O que eu vejo dentro de mim, ao meu redor, que precisa mudar, que não pode mais continuar assim? Então, revolução significa ruptura com o estado antigo, uma transformação profunda, uma mudança de mentalidades e valores, uma substituição de estruturas velhas por novas. Elas podem ser revoluções sociais, políticas, tecnológicas. Existem dois tipos. A exterior, que vai ser voltada para o material, para a sociedade. E a exterior, ela é bem rápida, ela dura pouco tempo, ela causa essa ruptura. E a interior, que é aquela que acontece em nós, dentro de nós. Ela é mais lenta, ela é progressiva, ela é contínua, porque ela respeita o nosso tempo de crescimento. O que é mais fácil? Empunhar uma arma ou praticarmos a tolerância? Praticarmos a paciência? Praticarmos o amor, o perdão? A revolução moral, ela acontece dentro de nós. Nos nossos sentimentos, pensamentos, atitudes. Ela não acontece nas ruas, mas dentro da nossa consciência. Ela não usa armas, ela usa as nossas escolhas. E ela não impõe, ela convida a mudança. E o que impede? Quais são os grandes obstáculos do progresso? É o orgulho e o egoísmo. E é preciso que nós possamos fazer essa revolução moral contra o orgulho e o egoísmo que ainda há em nós. E ao longo da história nós tivemos algumas ideias de revolução moral. Se a gente observar o combate à escravidão, a ideia de fraternidade, a valorização da dignidade humana. Então, olha o quanto que nós evoluímos também moralmente. Reconhecimento de direitos. E qual que foi a maior proposta de revolução moral que nós tivemos? Jesus. Jesus foi a maior proposta de revolução moral. Por quê? Porque na época de Jesus, nós tínhamos, na época dele, no contexto histórico, o judaísmo. O judaísmo, ele pregava muito a forma, ele pregava muito o ritual, o exterior. Jesus, ele trouxe além disso. Ele trouxe amor, trouxe fraternidade. E veja bem, há mais de 2000 anos, Jesus está nos convidando a começar essa grande revolução moral dentro de nós. Jesus falou: ouvistes o que vos tem sido dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Olha, que grande evolução.
Na época era olho por olho, dente por dente. Os judeus eram uma seita, então ali as pessoas era tribal, o costume da época. Então eu só fazia para aquela pessoa que era da minha tribo. As pessoas estrangeiras eu discriminava. E Jesus amplia isso. Veja bem, amarás o próximo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Olha, que mudança grandiosa de pensamento que Jesus nos propôs. Jesus ainda fala assim: ouvistes o que vos tem sido dito, não façais aos outros o que não quereis que vos fizessem. Eu, porém, vos digo, façai aos outros o que quereis que vos façam. Antes de estudar para essa palestra, eu não tinha entendido a profundidade dessa colocação de Jesus. Por quê? Porque para mim, essas duas frases significavam a mesma coisa. E não é. Vamos aprender juntos? Quando era pregado, não façais aos outros o que não quereis que vos façam, esse não fazer o mal é uma forma passiva. Quer dizer que, se eu passar a minha vida inteira não fazendo o mal, eu estou bem. E Jesus já vem falar o contrário. Jesus vem falar assim, faça o bem. Querendo nos dizer o seguinte, que não fazer o mal, não fazer somente o mal, não é o caminho, mas também fazer o bem. Então eu não posso passar a minha vida inteira somente não fazendo mal, mas eu preciso começar a fazer o bem. Aí ele nos coloca, ele nos tira dessa situação. Ninguém me ama, ninguém me dá atenção, ninguém me quer, que é uma posição passiva, uma posição de vítima, de espera, para uma posição ativa. Então, esse faça aos outros nos convida a sair dessa condição de expectativa do amor do outro para a ação do meu amor para com o outro. Então, ninguém me escuta, eu vou escutar o outro. Ninguém me ama, eu vou amar o outro. Ninguém me dá atenção, ninguém me respeita, eu vou respeitar o outro. Porque seremos cobrados pelo bem que nós deixemos de fazer. Então, todo bem que nós deixarmos de fazer, nós vamos ser cobrados. E Francisco de Assis entendeu perfeitamente o ensinamento de Cristo quando ele nos deixou amavelmente a sua oração, que até hoje é uma sinfonia dos anjos. Na verdade, ele, ao término da sua oração, ele nos coloca assim: ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é amando que se é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Exatamente isso é a síntese, é o resumo do ensinamento de Cristo. Jesus nos coloca como protagonistas, como ação, é preciso ação, é preciso vivermos fraternalmente uns com os outros. Então, se aquela pessoa não ficar esperando aquela pessoa me amar, eu vou começar a amá-la, eu vou começar a respeitá-la, eu vou começar a perdoá-la. Assim, é claro que o perdão é um processo, não é uma coisa simples e fácil, não. É uma coisa difícil, muito trabalhosa, que é um trabalho que nós fazemos dentro de nós. E por mais que a gente fale assim, olha, Senhor,
Eu não consigo perdoar, mas o Senhor perdoa. Então me ajude, me dê forças para que eu possa cumprir a sua vontade. Essa é a nossa oração de cada dia. E para que nós possamos ser fraternos, nós precisamos ter uma virtude, cultivar uma virtude da igualdade. Porque não tem como nós sermos fraternos se a gente se acha superior e melhor que o outro, não é verdade? Precisamos nos avaliar, pensar quais são as nossas buscas que temos ainda. É o individualismo, o consumismo, é o lucro, é ser melhor que o outro. Porque todos nós desejamos um mundo melhor, mas nós estamos sendo melhor para o mundo? O que nós estamos fazendo de bom para o mundo? Porque o mundo ele só muda quando nós mudamos. E o que falta para nós? Os Espíritos nos falam que falta a nossa firme vontade, a nossa firme decisão de mudar, de fazermos, de iniciarmos, recomeçarmos ou mantermos a revolução moral no nosso coração. Para isso, a nossa proposta é observar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações, como que nós reagimos quando alguém nos critica, quando alguém nos maltrata, como que a gente trata alguém que pensa diferente de nós, como que nós agimos no trânsito quando a gente leva uma fechada, na fila quando alguém fura a fila, em casa quando a gente é testada a nossa paciência, nas redes sociais. O que a gente está consumindo nas redes sociais? Nós estamos olhando só notícia ruim? Nós vamos nos impregnar de notícia ruim. Precisamos buscar notícias boas, buscar coisas boas. E é isso, a questão mora no detalhe, nas pequenas coisas, porque é nas pequenas que a gente constrói grandes coisas. E o consolo é esse. O consolo que o Espiritismo nos traz é esse, que nós não estamos sozinhos nessa revolução moral. Nós temos Deus. Deus investe em nós. Nós temos a espiritualidade amiga, os nossos anjos da guarda. Uma pleiade, uma multidão de espíritos bons que estão torcendo por nós 24 horas por dia, 7 dias na semana, todo o tempo, todo momento, eles não cansam, porque eles nos amam. E eles estão ali, olha, filho, vai, caminha, ergue, levanta, continua. Por mais que a luta esteja grande, a luta é proporcional ao seu ombro, à sua capacidade. Você é mais forte do que você acha que é. Você tem uma força imensa dentro de você. Só falta você acreditar e olhar para a gente, sentir a nossa ajuda, sentir que nós estamos aqui ao seu lado, mesmo que você não possa ver, mas nos sinta. E eles, muitas vezes, eles agem através dos nossos amores, dos nossos mais caros amores. Como assim? Eu vou contar uma história que está presente no livro Propostas do Amor, um livro muito, muito bom, que eu indico a vocês. Nesse livro ele conta um ataque que uma casa espírita sofreu durante o livro, né? Sofreu de espíritos trevosos. E durante esse ataque, esses espíritos pegavam um ponto fraco de cada trabalhador espírita. E tinha um trabalhador
que ele tinha muita afinidade com a bebida alcoólica. Ele gostava, ao final do seu expediente, de tomar uma dosezinha de vinho. E acontece que naquele dia ele ganhou uma garrafa do seu chefe, parabenizando ele pelo bom trabalho. E ele ficou super animado, super feliz, porque aquela garrafa representava um vinho muito bom. E assim ele foi para casa. E durante a sua ida à casa, começou então as investidas dos espíritos trevosos, falando assim, dando sugestões, intuições, assim, olha, você merece, tá vendo? Você fez um bom trabalho. Toma um golezinho de vinho para relaxar. Você não pode desperdiçar um vinho tão bom desse, que ainda que você ganhou porque você mereceu. E ele chegando em casa, ele cedendo a essa tentação, ele abre a garrafa e começa a tomar o vinho. E nisso, os espíritos, trevosos, eles, olha, é uma dosezinha, mais uma dosezinha não faz mal, é para relaxar. E a espiritualidade já se movimentando, a espiritualidade amiga se movimentando para poder resgatar esse trabalhador. O filho faz com que o filho dele chegue bem na hora. E o filho dele fala assim, nossa pai, você abriu esse vinho? Parece muito bom. Vamos tomar juntos? E na hora, parece que é um despertar desse pai. O pai cai em si e fala, eu não posso fazer isso com meu filho. Ele pega a garrafa e joga na pia e quebra a garrafa. Veja bem, pelo filho dele, ele conseguiu parar aqui um ato de vício. E assim, a espiritualidade amiga está sempre ao nosso redor, nos colocando em situações com os nossos amores, que nos faz pensar, despertar. É esse o caminho que você quer que seu filho siga? É esse o caminho que você quer que seu neto siga? Seu sobrinho, seu pai, sua mãe? Então, se a gente não consegue, se falta força para a gente ser melhor por nós mesmos, que possamos ser melhores por aqueles que estão ao nosso redor, por aqueles nossos amores. Porque é isso que nós, enquanto pais, avós, tios, nós queremos o melhor para as nossas crianças, pelos que estão ao nosso redor. Deus conta conosco. E a cada passo eu me renovo e eu mudo ao meu redor. Não importa o que eu fiz até agora, as minhas falhas, os meus erros, o que importa é que eu tenho a grande oportunidade de recomeçar, a grande oportunidade de mudar o meu fim, a grande oportunidade de ser melhor. Vamos aproveitar esse momento, meus amigos, e começar essa revolução moral que Jesus nos pede há mais de 2000 anos. Nos convida com muito amor e carinho. E nos dando a certeza de que Ele estará conosco até o fim. Até o fim do nosso crescimento, Ele estará conosco. Até que a gente conclua essa revolução moral. Jesus está conosco, sempre. Meu muito obrigado. Nós agradecemos o tempinho de vocês, a confiança. E temos a certeza de que vamos sair daqui muito melhores do que chegamos. Que Deus nos abençoe, que estejamos com muita paz e luz. Que assim seja. Muito obrigada.